Meu sangue, ele é o alimento para o seu Lúcifer, para o seu Beelzebub, para o meu Asmodeus, que é meu daimon de segurança, onde que eu tenho o sigilo dele, para outros daimons que eu tenho na casa, que cuido, né? Paimon, Leviatã, eh, Astarote. Chega de ser mais um. Chega dessa palhaçada. Chega de ser humilhado. Chega de viver com um salário mínimo. Se você sonha em passar em concursos públicos, venha para o Instituto Oliver. Se você precisa terminar o ensino fundamental e médio ou os dois, venha para o Instituto Oliver concluir os estudos através do programa EJA, Programa de Educação de Jovens Adultos. Se você precisa de um curso superior, reconhecido pelo MEC, aceito em diversos concursos públicos, que não exige diploma ou graduação, venha para o Instituto Oliver fazer o seu curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada em 3 meses. Tá achando que é mentira? É só dar uma pesquisada. Consegue tomar posse naqueles concursos que não exigem graduação ou diploma, somente curso superior completo em qualquer área reconhecido pelo MEC, como concurso de prefeitura, concurso de polícia, etc e etc. Chega de desculpa, está na hora de você mudar a sua realidade. Fala, turma do DrCast, mais um episódio para vocês aqui. Eu e Vagnão, como sempre, trazendo pessoas e assuntos fantásticos. Hoje o assunto é um pouco tenebroso, um pouco Vai arrepiar sombrio. muita gente aí, mas tem muitos mitos, hein? Será? Esperamos esclarecer bastante. Vamos lá. Diretamente dos estúdios da Creators House, a casa que hospeda o nosso podcast e pode hospedar o de vocês também. Se você não tem um podcast, ou se você já tem um podcast que tá bombando, tá famoso aí que nem o Wagner, venha para Creators House, que ela vai ajudar vocês a decolar mais ainda. E agora voltando para nossa convidada hoje, uma sacerdotisa satanista. O nome é pesado, para quem não é da área aí, às vezes se assusta um pouquinho, né, Wagner? Exatamente. Mas vamos para ela, né? Vamos lá. Ana Lu, sacerdotisa. Seja Prazer, bem-vinda, Ana. Obrigado, Wagner, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer poder trazer esse assunto que ainda é um tabu, né? Um medo, algo que traz horror, pavor. E uma mulher sacerdotisa com uma voz de Não é empoderamento. comum de se ver, né, uma sacerdotisa satanista, mulher, né? Não é Mas, comum, mas existem, né? mas a gente vê mais homens, Mas né? homens, a voz do homem ela ainda é muito emblemática no meio da bruxaria, do satanismo, da quimbanda. Então, o seu Lúcifer, né, e a dona do meu chão, que é a dona Sete Facadas, está me dando essa oportunidade de trazer a nossa verdade, né? Cada um tem a sua verdade. E se a tua verdade está se fazendo bem para você e para quem você está guiando, tudo bem. A gente não está aqui para contar que eu sou a melhor ou a mais importante ou que sabe tudo, mas que dentro da minha estrada, essa verdade tem alcançado corações, tem alcançado vidas e tem desbloqueado a mente, porque é isso que o seu Lúcifer veio fazer. Ele veio trazer esse desbloqueio, uma clareza mental, de conhecimento. Bacana, Ana. Você falou de Lúcifer, você falou de Quimbanda e você falou de uma outra área também. Qual? Luciferianismo, Não, Lúcifer, Quimbanda e satanismo. satanismo. Tá. Uhum. Podemos começar daí? Podemos começar. Quando você trouxe o Lúcifer para o início, a gente, pelo menos o Brasil é um país de matriz católica, né? Matriz cristã, vamos falar assim, pelo menos a maioria, né? Cristã romana, né? E aí, o que está no imaginário coletivo, no consciente coletivo das pessoas é que Satanás, Lúcifer, é a mesma, primeiro, é a mesma coisa? Satanás e Lúcifer Lúcifer e Satã são seres distintos, né? não são iguais, não é o mesmo, não é um sinônimo. Não, eles estão interligados em uma missão, mas não é a mesma energia, Não é a são mesma entidade. Não, são energias separadas, né? Tá. E você tá na linha luciferiana. Sim, eu sou luciferiana. Tá. Quando a gente, pelo menos a gente conhece um pouquinho do cristianismo, aparece
pelo menos começa a aparecer a questão de Lúcifer, né? Anjo de luz, anjo caído, Uhum. estrela da manhã, né? A gente começa a ver isso daí, o opositor na Torá. É, se Lúcifer, pelo menos eu acredito que vem de um segmento abraânico, Uhum. você acredita ou você afirma que Lúcifer é uma criação de Deus? E você acredita em Deus? Eu acredito em Deus e Lúcifer foi uma criação de Deus. Tá. Lúcifer é filho de Deus, né? Como eu tenho já falado aí em várias entrevistas, como eu tenho conduzido também o templo da Dona Sete Facadas, onde temos ensinamento ali da bruxaria, da quimbanda luciferiana. Então, Lúcifer, ele não é o opositor, nem o acusador. Esse título foi muito denominado a Satã, né? Como o opositor, o acusador. Mas o Lúcifer, sendo criatura, filho, ele vem como libertador, uma libertação de uma mente, do que nós somos realmente. Por que no cristianismo tem uma conotação do mal em relação a Lúcifer? A Bíblia, tudo que tem se falado ali, precisava de um inimigo, né? Precisava de um ser que viesse ser o oposto do bem. Então nós não acreditamos nem no bem nem no mal. Nós acreditamos em justiça, em revelações, em, em tudo que vai te levar para uma linha de você entender o que você é, né? Então não existe o bem e o mal. Lúcifer, ele vem com essa força dessa criação como filho, como Jesus também é, né? Existe anjos, arcanjos e querubins, existe. Então, quando Deus, na sua suprema e divino poder, ele se sentiu vaidoso ao ponto de criar o ser humano, né? Eu, você, animais, uma nova terra, novas terras que também não foram descobertas e que agora, com essa nova era de uma mente, de uma liderança, de um desbloqueio, de novos portais, a gente está conseguindo ter até acesso a outros planetas, né? Visita de outros seres, nós acreditamos em outros seres que também habitam outros planetas. Então, quando Lúcifer viu toda essa criação, ele ficou maravilhado. Só como foi um ponto de muita vaidade e um ponto de ego, e Deus não poderia nem ser vaidoso e nem ter nenhum tipo de ego, ele mandou, né? Ele enviou Lúcifer, Satã e todo o seu exército, que anjos eram querubins, serafins, como lordes, como duques, como príncipes, né? Os próprios Exus que trabalham aqui conosco nessa proteção terrena. Então existe uma hierarquia. E tudo isso veio aqui para a Terra. Ele não condenou Lúcifer a morar aqui. Ele doou esse local para Lúcifer, até um certo momento. Até quando Lúcifer, que foi criado para ele para ser o desvendador, a estrela da manhã, aquele que traz luz, começou a mostrar para nós o que nós éramos, co-criadores. Então, se hoje você tem um projeto, eu tenho certeza que esse local onde você está aqui foi um projeto, foi uma criação, que aos poucos vocês foram co-criando e realizando. Nós temos esse poder da cocriação. Só que vivemos numa mente aonde o cristianismo, onde esse opositor, aonde esse ser maligno quer roubar. E não é verdade. Deus tem nos castigado e ele precisava de um inimigo para isso. Então ele usa até a mente desse ser humano para escrever a Bíblia. Uma Bíblia que vem aí com muitas contradições, né? Que vem colocando Deus como o libertador, através de Jesus, que não fazia sacrifício, a gente vê vários sacrifícios. Então, através de Lúcifer, através desse movimento a qual ele tem realizado nessa última era, nós viemos ter desvendamentos de várias situações que já eram para ser feitas há muito tempo.
Então, um povo tem se levantado, uma voz tem se levantado, ainda com muita discriminação, porque, como você disse, nós vivemos num mundo que o cristianismo ele é muito forte, mas que temos nos posicionado. E eu creio que essa posição vai ganhar um impulso daqui a alguns anos com muito mais força. Ô, Ana, você falou agora há pouco que tem muito mais homens, né? Por que você acha, pode ser uma espécie de um machismo meio velado ali dentro da própria religião, ou é por algum outro motivo? Eu creio que as mulheres, elas não conseguem ainda levar se você olha matriz africana, né? Candomblé, Umbanda, você vai ter ali uma Oiá, você vai ter uma mãe de santo, você vai conseguir ter mulheres que têm um respeito enorme nessa tradição. Mas quando nós falamos especificadamente sobre a quimbanda, sobre a bruxaria, luciferianismo ou satanismo, é algo que as mulheres ainda têm um pouco de receio de aparecer devido à perseguição de outras religiões. Então, o homem, como ele tem essa postura, né, essa forma de se impor, é mais difícil de ser atacado. Eu sofro hoje, como sacerdotisa, apesar de ter o meu marido de quase 2 metros de altura, parece um segurança, Lutador né? de jiu-jitsu, o É cara isso é aí. grande, hein? Mas eu nunca permiti que ele tomasse frente a nenhum afronto de nenhum homem. E existe sim perseguições, existe sim também insinuações, mas que essa voz dessa mulher aqui que está falando com vocês venha dar força a outras mulheres para poder tomar essa atitude de levar essa prática com tanto amor e com tanta fé a qual eu levo. Bacana. A Elaine Fernandes fez uma pergunta aqui. Como saber que tem um chamado para Lúcifer? O chamado de Lúcifer é quando você percebe. Luciana? Elaine Elaine, Fernandes. desculpa, Elaine. É quando você percebe que esse padrão a qual você está vivendo nesse mundo não pertence mais a você. Exemplo: tudo que eu faço é um pecado. Que há uma condenação sobre a tua opção sexual. Quando há uma condenação de você querer entender ou ir para outras vertentes de uma religião como o luciferianismo. Então, se você está sentindo que você não está se adequando a esse padrão, isso é um chamado. Ô, Ana Lu, eu queria voltar um pouquinho ainda, porque assim, eu queria entender e queria que nosso público também entendesse, né? Claro. Você começou a explicar. Em algum momento, você disse que Lúcifer é um anjo. Não. Ele é o quê? Ele é uma divindade. Divindade. Tá. Que uma divindade que Deus trouxe para a Terra, o planeta, para ser a morada dele. E você falou que ele tenta trazer coisas boas para as pessoas, ou não? Ele vem revelar o que nós somos. E o que muitas vezes, quando nós nos olhamos por dentro, nós descobrimos quem nos criou. Então nós descobrimos quem é esse Deus Javé em nós. Tem pessoas, agora virou a mente, né? Não, tá. Vamos embora, tô gostando, tô Tá gostando. gostando? Porque muitas pessoas, algo que eu pergunto a um iniciado meu, você está disposto a saber verdadeiramente quem você é? Ele falou, eu estou. Então você vai confrontar a tua criação. Você vai confrontar a sua vaidade, você vai confrontar o seu ego, você vai confrontar a sua maldade, você vai confrontar a sua desonestidade. Você está preparado para isso? Estou. E quando você percebe, porque Lúcifer não nos criou. Quem nos criou, segundo o cristianismo, foi Javé. Então, uma pergunta. Por que então o homem ele tem maldade? Por que ele comete atrocidades? Se ele é uma criatura de ternura, de amor e de fé.
É porque ele tem a indução desse acusador, desse rebelde? Não. É porque quando ele se vê como ser próprio, não é Lúcifer que está induzindo ele. Ele tomou a posição do teu próprio Deus. Ele se tornou o teu próprio Deus. Então, Lúcifer, ele vem para poder quebrar isso. Ele vem para poder te mostrar, te contestar, mas ele também vem para quebrar que você precisa ser mudado, que você precisa ser orientado não por essa criação na tua inata, mas por uma centelha de luz. E essa luz não é Deus Javé. Numa visão simplória, Deus é ruim e Lúcifer é bom? Olha, Deus é um cara, é um ser egocêntrico, é um ser. na É... minha conduta, sim. Porque você tem filhos? Tenho. Você, vamos supor que sua filha gosta de brincar? É que o meu filho já é Seu adulto, filho já é já. adulto, mas quando ele era pequeno, ele gostava de Sim, sim, brincar? sim. Tudo bem. Então vamos supor que você fez o melhor playground para ele. E você vai falar pro teu filho, ele tá louco para curtir aquele momento. Você vai falar para ele assim, você não pode fazer isso. Você vai torturar aquela criança, né? Porque ele não vai poder aproveitar tudo que você fez de melhor para ele. Deus fez tudo isso aqui para nós. Então, por que todas as pessoas não são ricas? Por que existe violência? Por que existe pessoas matando umas às outras? Ele é bom ou ele é ruim? A maioria das Esse pessoas vão sofre... falar que é pelo livre-arbítrio, né? Que as pessoas. Foi dado para nós o livre-arbítrio e cada um segue o seu conceito próprio. O livre-arbítrio ele não existe. A consciência que foi colocada em nós é que nós temos que ser conduzidos somente para fazer aquilo que é certo politicamente, socialmente. Mas o livre-arbítrio, ele não existe. Eu até concordo, né? Porque se Deus é onisciente, e se você. E como você vai ter um livre-arbítrio se ele está sabendo Exatamente. a sua programação, né? Eu Exatamente. também eu fico em conflito com essa. Com essa contextualização. Mas voltando lá no que a gente falou, então Lúcifer talvez em algum momento teria ficado contra Deus em relação a essa manipulação, esse sofrimento que o próprio Deus impõe na humanidade? No momento em que foi se passando a sua existência aqui, porque quando a gente fala sobre Adão e Eva não foi a primeira mulher de Adão, a gente fala sobre Lilith, né? Então, nesse período de anos, né, ou de séculos que se passaram ali, quando Lilith ela se rebela, quando vem o empoderamento, quando vem essa soltura, né? Eu posso ser como você, eu tenho a minha libertação. Também tem uma indução que não é daquela cobra que vem na maçã. Aquilo ali não existiu. A Eva não comeu a maçã. Isso aí foi depois. Essa primeira libertação foi quando Lilith percebeu que ela era igual a Adão e que ela poderia usufruir de tudo que ele também tinha. Ela foi criada junto com ele, né? Então ali, naquele primeiro momento, Lúcifer ele vem mostrar que todos nós temos o direito de igualdade, todos nós temos o direito de ter essa terra como a nossa riqueza, porque isso foi criado para nós. E o sacrifício que é feito, o nosso sacrifício de dor, o nosso sacrifício de sofrimento, desse clamor, dessa lamúria, sustenta, sobe como incensário até esse trono que é desenhado de Javé. Quanto mais pessoas sofrem, mais esse incensário de dor sobe até a sua essência. Alimenta ele? Alimenta. Entendi. E Lúcifer não tem nada a ver com o inferno? O inferno também não existe. Não Inferno é uma forma figurativa de você decidir o que é o bem ou o que é o mal. Ou de manipular pessoas? De manipular pessoas para não sofrerem, Fazer para uma não chantagem. ter pecados, né? É uma espécie de chantagem. É uma chantagem. Então você acredita que
pós-vida, nós vamos para onde? Se não tem inferno, provavelmente não tem céu também. Existe uma camada e dimensões, né? Nós temos a primeira dimensão, segunda dimensão, terceira, quarta, quinta dimensão dos ares, porque essas potestades, esses seres poderosos, né, de poder, quando eu falo potestades, poder, Sim, sim. principados, príncipes, esses duques, eles não estão aqui nos nossos ares, nesses ares daqui. Seria impossível a gente conviver com milhares e milhares de espíritos, né, convivendo aqui. Então, quando nós desencarnamos, segundo os luciferianos e os satanistas, nós somos recolhidos para esse reino a qual ele vive, né? E esse reino é uma morada. Eu já fui lá em viagem astral, eu já tive o privilégio, depois dos meus pactos feitos, eu tive o privilégio de ir até aquele local. Então, é um reino, como se fosse um Não é castelo. como se fosse o inferno de Dante. Negativo. Isso realmente é para poder ter uma massa de manobra muito grande de colocar essas pessoas que acabam dando a sua vida, né? E não vivendo com inteligência, com uma mente aberta e com medo. Então, se você não fizer isso, você está condenado ao inferno. Eu tenho uma passagem da Bíblia, né, que fala quando Jesus estava ali sendo crucificado, tinha um ladrão ao teu lado e ele falou: olha, eu me arrependo de todos os pecados. E ele falou: hoje mesmo você estará comigo. Então, assim, todas as pessoas que cometeram atrocidades têm essa ilusão que naquele último momento, se houver um E arrependimento nem e houve, uma né? mudança, Se a gente for vai acreditar para um tal nessa lugar. passagem, nem houve esse arrependimento, né? Como que alguém se, não, Não, fui, ele fui teve um, medo, fui um né? monstro a vida inteira, não, tô arrependido. Não Exatamente. tá arrependido, né? Exatamente. Se Deus é onisciente, se existe Pode isso, ser pela chantagem do inferno. mas não teria como você se arrepender Não, pode de... ser que a pessoa diz que Não, está dizer... arrependida pela chantagem do Então, inferno. dizer é pelo uma coisa, medo de agora ir para Pelo esse medo estar... de ir pro inferno. inferno, Falar, né? opa, não, eu tô Eu arrependido não quero aqui. para o inferno, eu quero ficar aqui. dizer é Né? Eu uma quero ir coisa, para esse sentir paraíso. é outra coisa, né? Se arrepender de Exatamente. verdade, você diz. Exatamente. Exatamente. É como se fosse na aposta de Pascal, né? A pessoa pode, digamos que a pessoa não é cristã, mas ela vive como se Deus existisse. Se Deus é onisciente, ele está sabendo que ali não é uma verdade, né? Então, o que adiantou ele também viver Não adiantou. sobre essa aposta se no final, supostamente, Deus é onisciente e sabe que ele nunca fez aquilo de essência, né? E sempre houve muito sacrifício nessa história toda, né? O sacrifício de nações, porque daquela nação ia sair uma família rebelde. Então, ali não tem o temor de matar uma criança, de matar uma grávida, de matar um jovem, de matar um ancião. Ele aniquilava tudo isso. Então, poxa, se eu fiz o ser humano com tanto amor, como que eu vou destruir? Você não destrói um filho. Quando você para pensar nesses pontos que estão fixos, mas quando você para pensar, eles ficam tão soltos, você começa a dar lugar a esse ser de luz, né? A essa estrela de luz que vem nos ensinando um caminho diferente. Bacana. Ana, você falou em sacrifício, eu já gostei da palavra e quero continuar seguindo daqui. Sacrifício, se você for pegar pelo zoroastrismo, Uhum. no Velho Testamento, sempre tem algum tipo de sacrifício. Sim, No luciferianismo também tem sacrifício? E se tem, também. como você pode falar um pouco pra gente? Sim, o sacrifício sempre foi uma oferta, né? Uma troca, uma renovação. Então, dentro do luciferianismo, nós temos sacrifícios de grande porte, né? De bodes, de boi, né? Porco com uma defuntaria. Mas não existe sacrifício humano, como todo mundo fala. Não, matam pessoas, matam Acho que já criancinhas. houve, né? Assim,
Já aconteceu Eu vou no falar passado, que né? Não digo que não hoje não é aconteça. uma vertente dessas pessoas que também não existem mais aqui. Galera, você aí da área da saúde, da estética, você que precisa de um scrub de qualidade ou um jaleco, vocês precisam conhecer a Aspen Jalecos. A grande maioria conhece, a Aspen está há muitos anos no mercado. Lá você tem vários modelos para todos os gostos. Tem mais largo, você médico quer usar ali com uma gravata, aquele jalecão legal. Entrem lá, Aspen Jalecos, beleza? Não se esqueçam, Aspen Jalecos. Chama no WhatsApp lá, tem o Instagram dos caras, eles vendem pro Brasil todo, entregam no Brasil todo. Tá na descrição do programa também, né? É Boa. só clicar ali embaixo. Porque quem é um verdadeiro satanista tradicional, a gente fala de Satã, e dentro da vertente satânica e teísta, tem o Lúcifer com essa figura. E aí que eu faço essa parte do meu clero. Eu ainda fico um pouco confuso em Lúcifer e Satã, né? Para mim eram sinônimos e você apresenta ele de algumas formas Lá vem ele vai diferentes. trazer Satã como uma figura principal, né? Tá. Que é o teísta. E o teísta que eu faço parte desse clero mais tradicional, nós vemos tanto Satã quanto Lúcifer como um ser de verdade. Ele é mais filosófico, ele traz uma filosofia sobre isso. Ele fala de uma energia desse opositor. Então, ele foi o primeiro fundador da igreja satânica, mas ele não foi o primeiro clero. O clero já existe há séculos e séculos e séculos. Tá. E quando a gente fala de Lúcifer e Satã, existe uma hierarquia? Vamos supor, Satã está acima, Satã é mais poderoso que Lúcifer, Satã é primeiro do que Lúcifer. Como que a gente classificaria, assim? Pelo menos para mim ficaria um pouco mais, No satanista mais fácil. Assim, leviano, é Satã, Lúcifer, Beuzebu e Astarote. Já no teísta, nós temos Lúcifer, Beuzebu, Astarote e inverte. Satã. Sim. Tem essa hierarquia diferente, Aham. né? Cada um é Satã como Lúcifer como maioral, Beuzebu como um príncipe, Na sua linha, Lúcifer é o rei. É o rei. Sim. Satã estaria abaixo, assim. Ele estaria Não vou como dizer um abaixo, mas... principado também, Tá, né? mas Lúcifer é o principal. Sim, Lúcifer é o principal. E voltando aqui no sacrifício, acho que eu acabei até te cortando um Voltando pouco. no sacrifício. Então, essas pessoas que saíram desse clero, tiveram outras vertentes e que cometeram essas atrocidades anticristãs, porque tem um satanismo anticristão que persegue os cristãos. Entendi. Satanistas que mandam pessoas para poder destruírem igrejas. Tem também. Que usam cruzes invertidas, tapetes com a foto de Jesus Cristo, que para você entrar dentro desse templo você tem que cuspir. Tem o satanismo gótico, que são aquelas pessoas que usam alargadores, né? Que são definidas com tatuagem no rosto, uma coisa Sim, mais sim. vampiresca, né? Então, essas pessoas que cometeram essas atrocidades, elas não estão mais com esse poder ou não estão tão presentes. Mas eu vou falar que não existe? Existe, O mundo é grande, né? né? Não tem como a gente ter esse controle. Mas eu não faço parte disso. O meu clero, que é da Pensilvânia, que eu, desde os meus 12 anos iniciei com eles, é de um regimento muito forte, de muita responsabilidade. Então, até mesmo para poder eu chegar nesse momento e ter todas essas manifestações, transmutações, a qual as pessoas que estão ao meu lado conseguem ver, viver, conviver, foi com muita obediência e com muita reverência isso tudo. E respeito, né? Tá. E ainda que um pouquinho no sacrifício, existem rituais sanguíneos. Uhum. E se eu não me engano, a gente estava vendo, né, antes dela chegar, você já tinha visto antes e estava me mostrando a questão, não sei se estava relacionada à clarividência com o consumo de carne humana. Potencializar a clarividência consumindo carne humana crua. A gente viu isso num corte seu do podcast. Isso existe. Primeiro vamos do sanguíneo, né? Sim. Você falou em algum momento que você tem um pacto sanguíneo ou algo do tipo. O meu sangue, ele é negro, né? Negro.
Depois eu mostro para vocês. E não é por uma molécula que... Não. Tá. É Ele é pelo. negro. Pelos pactos, pelos cortes que eu tenho, né? Tem uma agulha aqui pra gente fazer uma punção? Pode tirar. Não. Cadê? Pode tirar. O Não Wagner tem tem problema. medo. Não, só se ela fizer. Não, mas eu tenho foto ali. Eu funciono. Não tem problema, pode tirar. Mentira, brincadeira, jamais. Então, esse meu sangue, ele é o alimento para o seu Lúcifer, para o seu Beelzebub, para o meu Asmodeus, que é meu daimon de segurança, onde que eu tenho o sigilo dele, para outros daimons que eu tenho na casa, que cuido, né? Paimon, Leviatã, Astarote, então, e alguns outros que eu cuido. Já quando foi falado sobre a necromancia, né, que é o poder de falar com os mortos, ou essa intimidade espiritual que você tem com quem já partiu, com quem não está aqui, né? Existe dentro da ritualidade, aonde eu participei, rituais aonde foi autorizado tirar uma parte de uma pessoa viva, como se eu tivesse tirado aqui um pedaço e te dado. Isso, nunca falei isso em podcast nenhum e eu vou esclarecer isso porque ficou algo, ela é criminosa, então ela matou comeu carne alguém. humana, não é Entendi. assim. Então, esse mago negro, que é o meu líder, ele tem tanto poder na espiritualidade que, segundo a nossa filosofia, segundo a nossa religiosidade, quando ele tira um pedaço daquela carne e me oferece com o consentimento dele, ele vivo, o meu poder... Ele mesmo tirando o pedacinho da carne dele e dando pra você, né? Sim. Oi? Vou falar. Ele me aumenta o meu poder. É como se houvesse uma substituição. Isso em outras tradições também acontece, né? Aí sim, quando uma pessoa ela falece, ela passa aquele espírito familiar para um outro ente querido, aonde vai reger. Mas em termos de pedaço de carne, eu vou falar novamente para vocês. Não foi de um defunto, não foi de uma pessoa. Eu não sou uma Não, canibal. foi de uma pessoa, mas Foi de uma pessoa viva. viva que te e concedeu. de um conceder. E quando a gente fala sobre isso, uma cutícula é um pedaço de carne, né? Então tem pessoas que comem cutícula, então ela está sendo Quer criminosa. comer um pedacinho da minha cutícula aí? Não. Mas em termos de evolução da clarividência, realmente eu passei por esse processo. E se tivesse que passar novamente, eu passaria. Exemplo, o Tato está aqui comigo e dentro do bastão dele, a qual ele governa, foi uma ordem de Beelzebub e do seu Exu Caveira que ele tirasse um pedaço, um retalho de pele dele e costurasse no cajado dele. Então, nós fizemos isso. Bacana. Tá E bom? nessa ocasião que você chegou a consumir dessa maneira que foi explicado, basta ser feito uma vez e você adquire ou potencializa esses poderes, ou precisa ser feito regularmente, renovado em rituais? Como... Hoje não mais, porque eu já fiz essa renovação. Hoje, eu como uma sacerdotisa, se eu quiser fazer isso para algum filho meu, eu posso fazer. Aí seria a sua vez de ceder sua carne. Exatamente, porque eu já passei por todos os níveis a qual eu precisava. Eu não sou uma maga negra, né? Eu sou uma sacerdotisa, mas toda esse passo a passo a qual eu executei com muita coragem, com muito respeito, não foi fácil, mas eu quis, eu tive coragem para fazer, eu tinha um chamado para isso. Então, me levou a hoje proporcionar também esse ritual, que aqui no meu templo eu nunca fiz. Pretende fazer? Se houver uma pessoa qualificada, sim. Até hoje eu tenho iniciados. Entendi. Né? Se chegar num determinado Se chegar no nível, momento desse ritual, vai fazer. Bacana. Eu acho que a gente esclareceu bastante coisa. Que bom. E agora a gente poderia começar a falar um pouco do que você faz
nesses trabalhos, nessas cerimônias? Quais são os atendimentos? Como que funciona? Você tem um templo, não é? Vocês têm um templo. Sim, nós temos um templo de Quimbanda que fica no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. E esse templo de Quimbanda, ele é um ritual, um culto livre para Exu e Pombogira, aonde a dona do meu chão é a dona Sete Facadas, que é a minha pombogira, que vem regendo essa casa, na vertente da Quimbanda, tá? E por que, mãe, então, que você é uma bruxa, você é uma luciferiana, você também teve toda essa história no satanismo, por que que você não abriu um templo satânico? Porque eu não posso ter perseguição. E porque eu amo minha pombogira e amo os Exus. Então é uma maneira de eu mostrar para todos aqueles que vêm até a mim uma outra vertente, onde o seu Lúcifer também se apresenta como esse líder desse templo, mas de uma forma mais suave. Então, a Quimbanda é uma possibilidade de eu implantar também essa mentalidade luciferiana sem agredir. Você já pensou? Templo luciferiano, templo satanista. Então, eu não conseguia ter acesso, existe ainda um preconceito. Então, meu templo de Quimbanda é onde a gente tem reuniões de ensinamento, de preceitos. Não é porque é um culto livre ou um ritual livre que nós não temos o respeito e o preceito. Nós temos o respeito, nós temos o preceito, nós temos filhos espirituais, nós temos iniciados da bruxaria, regendo a escola da Lua Vermelha, onde que eu sou a diretora, né? E eles me deram essa possibilidade daqui no Brasil, poder iniciar bruxos, aliás, magos, feiticeiros e bruxas. Mas o templo ele é regido pela nossa gira, essa gira aberta de Exu. Também faço oráculos, né? Hoje eu faço todos os oráculos, se for preciso. Temos rituais de pactuação, temos rituais de banição, temos, enfim, o que uma casa de quimbanda tem. Tá. Na quimbanda, qual que é a diferença de quimbanda? Vou voltar em todos esses assuntos aí, acho que o Wagner também. Só para falar um pouquinho, parece que tá dando eco para quem tá no... para algumas pessoas sim, para nós aqui tá tudo normal o som, mas algumas pessoas estão reclamando de um barulho. Pessoal, mas aí não fica assim, não. São eles. Vão se adaptando aí. O que a gente pôde fazer, né, em relação ao nosso áudio que a gente fez, talvez seja da nossa conexão, né, que acaba dando... Depois vai estar no nosso canal, se caso alguém não conseguir Exatamente. assistir, Dr. Cash com 2 T's no final, no YouTube. Cash com 2 T's no final. Tá lá no nosso canal no YouTube. Se inscrevam lá, dá essa força aí, curte pra nós. Curte lá o nosso canal. E quem não tiver conseguindo ouvir direito, vai estar no canal depois, tá bom? Exatamente. Mas aqui, Ana, vamos lá. São muitos termos. eu adoro essa área. Já te falei que eu sou ateu, né? E eu sou ateu de tudo. Acho que você teve o chamado com 12 anos, você falou? Exatamente. Eu me lembro de ter o chamado... Vamos lá, neutro, com 9 para 10 anos, assim, que eu me vi e falei, não acredito em nada. Uhum. Nem que o Palmeiras tenha sido campeão mundial. Então, não acredito em nada mesmo assim. Isso aí eu também acredito. Mas tudo na área de religiosidade, de ocultismo, tudo me fascina, sabe? Então, Isso é muito bom. eu pergunto verdadeiramente, assim, não é só por um mero questionamento. Eu tenho iniciados que eram ateus. Vamos lá, né? Tamo aí, né? Tamo aí. E volto a dizer, não é que eu não acredito na quimbanda, na umbanda. Sim. Eu não acredito em nada. Sim. Eu acredito na forma biológica, no acaso da sopa primordial lá, dos raios e no início lá da química e que foi formando a vida, as moléculas. Eu quero acreditar nisso, onde eu mais acredito. Mas me fascina todo essa sua área, né? A mística, né? Mística, me fascina. Adoro filmes místicos, né? Sim. Então, você falou de quimbanda. Aí, eu também sei que tem a umbanda. Parece que a quimbanda saiu da umbanda. Qual que é a diferença? Tem outras vertentes? Por que tem esses nomes semelhantes? O que difere uma da outra? Eu já vi alguma coisa que parece que na quimbanda tinha rituais
de sacrifício de animais e parece que na Umbanda talvez não. Esclarece pra gente aí Então, essas diferenças. a Umbanda nasceu na minha terra, você acredita? Em Niterói, É, Rio de Janeiro. eu não posso falar que eu já falei pro Wagner em off aqui, mas é uma brincadeira nossa. É? É que eu falo assim, eu já sou ateu. E uma religião criada por carioca, pra mim carioca Adorei. Tem é, uma lábia, né? meu Deus Será do que é por céu. isso que eu tô conquistando as Se pessoas, chegar um gente? carioca aqui vendendo água em pó, a gente compra, meu Que cara. Os caras são maravilha! bons, cara. Os caras são bons. São Então eu já bons, tenho né? dificuldade de acreditar. E quando o carioca que inventou, eu falei, meu, esses caras é terrível, cara. É... Mas A brincadeiras à parte. Não, adorei. A Pode ficar Umbanda tranquilo. surgiu em Em Niterói, né? Niterói. E ali, dentro de uma casa, né? Onde era de Allan Kardec, né? Da espiritualidade, me vem um menino com caboclo pena branca. E esse caboclo pena branca começa a falar dentro de uma reunião de mesa branca coisas que ele queria que acontecesse. E falou que numa outra reunião na casa dele ele viria novamente. A Umbanda, a origem da Umbanda começa dessa forma. Uma mistura aí, né? De África, e o caboclo seria como se fosse Um índio. Eu- Um o índio. caboclo não é um lavrador, não é um agricultor? Não. E o Caboclo é um índio índio. também vem. Eu pensei que vinha o caboclo, que era o cara, como se fosse um cara da roça, um cara da terra, e tem a divindade do índio também, mas o índio é o caboclo. É o caboclo, Tá. na Umbanda. E aí, esse caboclo, né, pena branca, fala assim: e no dia tal, na casa dele, eu vou estar novamente. E quem quiser pode me procurar. Eu agora não me recordo o nome, que são muitas coisas. Mas naquele. Depois você tem como ver o nome? O nome Pode de ver, quem pode recebeu? falar alto aí, a gente. Vê pra mim, confirma, por favor. E aí teve a primeira reunião de Umbanda foi na casa desse jovem, que ele era um jovem ainda, Aham. né? E estava sendo uma reunião espírita. Espiritualista, espi- né? Onde da Allan Kardec, descendente de mesa branca, Allan né? Kardec, De Allan né? Kardec. Então não existia isso, eram só os espíritos, né, que viam desencarnados para poder fazer a psicografia de uma linha de Allan Kardec, e veio esse caboclo, que é um egum. O que é um egum? Não sei. Não sabe? Não sei. Nós somos eguns, né? Nós vestimos esse paletó de carne aqui e o nosso espírito, a nossa alma, possui esse paletó de carne e um dia nós vamos partir. Zélio, isso mesmo. Zélio, entendi outro nome. Nélio, Zélio. Zélio foi o nome dele. E aí a gente vai para outro lugar, a qual nós explicamos aqui. Então, esse índio também era esse paletó de carne aqui, que desencarnou, mas que volta em espírito, esse espírito de evolução, para poder ajudar, evoluir, curar, tratar. E a casa desse Zélio, então, lota, fica muito cheio. E a Umbanda, ela vem muito com a caridade, né? Não era para se... Naquela época, Uhum. porque hoje não existe mais isso. Então, ela vinha como uma vertente de caridade, de cura. E, de repente, dentro da Umbanda foi se recebendo preto velho, foi se recebendo boiadeiro, marinheiro. Desculpa, sete encruzilhadas, me perdoa. Depois que veio o Pena Branca, né? Isso aí. E depois veio todo esse povo. E aí vieram os Exus. E os Exus não cabiam mais nessa Umbanda. E o caboclo, sete encruzilhadas, seria como se fosse um negro africano. Não, o caboclo sete encruzilhadas era É o índio mesmo. Ah, tá. Uhum. Quando a gente fala de caboclo, a gente Tá, fala de nossa, índio. desculpa, tô viajando aqui. E aí, quando a gente fala de preto velho, a gente fala aquele preto de Ah, senzala. tá. Aí o preto que foi velho. açoitado, né? Tá. E aí veio Exu, que são esses homens, e Exu feminino, que são as pombogiras, que também sofreram porque amaram, não foram amadas e foram mortas, as pombogiras, malandros, né, que passou pelo morro, que passou pelo cabaré. Então começou dentro da Umbanda
essas outras entidades virem para ter essa projeção também com uma forma mais de corte, de vingança. Então, olha, aqui não pode, então a gente vai fazer o candomblé. Então, o candomblé também há cortes, né? Sacrifícios. Quando você diz corte, é sacrifício. Sacrifícios, isso, sacrifícios. E os sacrifícios são para acalmar essas entidades? Sacrifício, Ou para ela vem homenagear? homenagear, alimentar, transmutar aquela energia, né? Tirar o que é ruim de você e colocar algo novo, algo que vai te trazer força. Às vezes você está com a tua força lá embaixo e você precisa de uma energia. O sangue te traz essa força, o sangue te traz essa transmutação e conhecimento também. Tem pessoas que eu faço corte que tem uma abertura de mente que eu fico. O Gabriel é um deles aqui. A gente fez um corte aqui em São Paulo e depois que a gente fez isso, eu tenho certeza, pelas nossas conversas, né, ele é meu filho espiritual, muita coisa muda. Eu achei que era filho biológico. Não, eu falo, Hum. eu tenho, É, nossa, mas- eu tenho muitos filhos biológicos, eu tenho É, 3. eu percebi porque ela falou, tem vários filhos espalhados. Eu falei, então deve ser espiritual. Porque... no primeiro momento, na apresentação, eu achei que era Eu biológico. tenho 3 filhos e agora vem a segunda neta. Olha só. É. Mas filhos espirituais eu tenho muitos, que eu tenho muito amor por cada um deles. E a Quimbanda, nós não. O candomblé, e depois vem a Quimbanda. A Quimbanda Peraí, não é um culto. Umbanda, peraí, vamos lá. Umbanda. Umbanda, depois na sequência veio o candomblé. Candomblé, onde também os orixás são reverenciados, né? Obaluayê, Oxum, Xangô. É que aí o candomblé já é uma De matriz africana. mas foi criado aqui também? Ou Foi não? criado aqui. Tá. Mas com uma descendência de matriz africana. Saindo da Umbanda. Sim, saindo da Umbanda. E aí, no terceiro ponto, vem a Quimbanda. A Quimbanda, aonde Tá. Exu, Pombogira e esses maiorais, né, como Belzebu, Lúcifer, tem uma presença principal. Nós não adoramos, nós não cultuamos orixás. Nós não cultuamos e não damos passagens também para que venha. Eu tenho um preto velho, que é o pai Joaquim de Aruanda, que vem na minha ancestralidade, ele vem na minha família. Mas não tem uma gira de preto velho, como no candomblé tem, né? Ou como na Umbanda tem. Nós temos giras de Exu e Pombogira, tá? Então a Quimbanda ela vem para esse culto, para essa adoração dessas duas forças a qual trabalha aqui na Terra por mim, por você, por todos nós. Então, hoje, o seu... Como que a gente falou? Não é o seu centro, é o seu... Templo. O seu templo é um templo de Quimbanda Luciferiana. luciferiana. Não afrodescendente. Não afrodescendente. Não. Porque aí já não teria as características do candomblé. Nem do candomblé e nem da Umbanda. Nem que da são os Umbanda. preceitos de você ir para roncó, para você deitar para orixá. Nós não temos isso. Nós temos um roncó, que é um local sagrado para Exu e Pombogira. Onde você ali tem essa conexão, onde você plasma junto com teus guardiões o que você vai herdar ou o que você vai executar, né? É como se fosse uma honraria. Você vai para aquele lugar, tem um ritual que é feito e a Pombogira e o Exu ficar assentado em você. Então esse ritual é da Quimbanda luciferiana, mas tem Quimbanda luciferianas que não tem essa prática. Eu tenho essa prática porque assim eu fui ensinada por eles, assim eu fui ensinada pelos os meus mestres. Então, eu não estou falando que de quem não faz isso está errado. Na minha prática, no meu templo, eu faço assim e é incrível o resultado. Então tem algumas variações de acordo... Alguns templos, né? Tem Sim. templos que têm variações. Algumas falam sobre terreiros ainda, né? De Quimbanda, templos de Quimbanda, lojas de Quimbanda. Varia de como você quer chamar.
O meu eu chamo de templo, porque é lugar sagrado, então aquele lugar ali é um lugar sagrado. E é onde que eu levo todo esse conhecimento que eu tenho há 35 anos. Agora, quando a gente abre em debate que eu tô certa, o outro tá errado, eu nunca vou estar aqui para poder falar quem está certo. Nós estamos descobrindo a verdade a cada dia. Quando você se acha o dono da verdade, você entra numa grande mentira. Ali é o teu fim. É o fim do ser humano, é o fim de uma religiosidade, é o fim do teu espiritual. Então, todos os dias eu aprendo e estou aberta a aprender. Eu sou uma grande eh, aluna dessa vida aqui, dessa escola a qual me foi colocada. E é até comum, né, na maioria das religiões ter diferenças, né? Se eu vou pegar o protestantismo, né, tem o darwinismo, tem darwinismo não, desculpa, tô confundindo. Eu sei que tem várias galvinismo, né? Tem o galvinismo, tem várias dissidências do protestantismo. Até no catolicismo tem também, né? Sim, Tem o católico ortodoxo, sim, tem o católico romano. Acho que na Etiópia também tem uma espécie de um catolicismo um pouco diferente, até que eles agregam outros livros na Bíblia, né? Então acho que é normal ter diferenças também na área de vocês. Uma coisa que já me chamou a atenção aqui, quando nós trouxemos um médium, um outro sacerdote aqui, e a gente ficou muito preso, né, Wagner, na questão de trabalhos, né? Então, a gente tem muita curiosidade, acho que a maioria das pessoas, né, tem, acho que muitas pessoas devem te procurar também para fazer trabalhos, sei lá, para trazer uma pessoa amada, para de repente abrir caminhos, abrir portas, e também acho que pessoas também te procuram como se fosse vinganças. E sim. isso acontece no seu templo? Isso acontece, E como funciona, assim? isso acontece a todo momento. Eu atendo centenas por força, né? E pelo esse axé, eu atendo centenas de pessoas por mês. E cada pessoa vem com uma história muito semelhante. Ou é o amor, a prosperidade, ou Dor. a dor, né? Ou a vingança. Na região da dor, eu vou falar sobre os trabalhos, mas na região da dor, eu, ab- eu sou, eu faço a terapia espiritual, porque toda semana aquela pessoa que é uma consulta, a energia dela ainda está presa ali naquele mês, ela não sabe sair daquele ciclo. Então, o que que eu faço? Uma terapia espiritual. Então, eu vou abrindo o caminho, controlando essa emoção, porque o que que todo sacerdote quer? Que é uma pessoa totalmente aniquilada emocionalmente para tirar dinheiro dela. Eu não vim para isso. Eu vim nessa terra para poder curar. Eu vim nessa terra para poder ensinar, para poder falar o caminho. Todos nós precisamos de dinheiro. Mas quem deu meu dinheiro foi o seu Lúcifer. Eu não abri templo, eu não bato o meu oráculo para poder tirar dinheiro de uma mulher que não tem nem o que comer. Ou daquela mulher que precisa se levantar para estruturar a tua vida. Mas para estruturar essa vida, ela precisa curar o teu emocional. Como que eu posso chegar para uma pessoa que tem depressão e depreciar mais ela ainda? Falando, olha, eu consigo tirar você dessa depressão, você tem que fazer esse tipo de trabalho, vai custar tanto. Sem tratar o câncer dela emocional. Então, relacionado à dor, eu tenho essa particularidade no meu templo. Eu cuido de centenas de pessoas e várias pessoas já estão de alta e bem. E aí eu posso bater um oráculo e falar: agora sim, agora a gente pode chamar uma entidade, a gente pode chamar essa espiritualidade, porque você pode trabalhar. Você vai levantar de manhã, você vai se arrumar, você tá bem, você tá se achando poderosa, você está achando bonita, bonito, para poder alcançar o teu objetivo. A espiritualidade, ela só vai te proporcionar algo se você tiver algo chamado ação.
Então, se você não tiver uma ação, a espiritualidade vai agir, vai mostrar a oportunidade, vai te dar um caminho. Só que se você não tiver ação, aquilo vai ser efêmero, não vai ser eterno. Você precisa, quem está me assistindo, cure o emocional. E se um sacerdote, uma sacerdotisa ou qualquer linha te procurar e falar, eu vou te dar isso nas suas mãos, sem te curar emocionalmente, se pergunte, é mais um grilinho que eu vou botar na sua cabeça. Mas se chegou uma pessoa que tem o teu emocional equilibrado, chega na minha mesa e fala assim, eu quero fazer um trabalho. Dá para fazer o trabalho? Eu vou bater o meu oráculo, né? Eu tenho uma mediunidade. A minha pombogira está aqui do meu lado. Ela está falando aqui comigo. Mas ela está falando aqui comigo. Eu tenho que confirmar. Até mesmo para outra pessoa que está do meu lado, perceber a veracidade do que ela está falando. Se não tiver caminho, como muitas vezes não teve, ela fala de uma forma bem bruta. Tipo assim, fala para essa mulher se amar. Esse cara vai chifrá-la novamente e eu não vou fazer nada, porque eu não quero vê-la sofrer. A minha pombogira sofreu por amor, morreu por amor. Ela também traz vingança. Mas se ela está percebendo que a estrada daquela mulher não vai ter futuro, eu não faço o trabalho. Não vale a pena trazer essa pessoa de volta, no caso. Se Não, fosse para quê? por Para amor. matar? Porque eu tive um caso assim, Sim. de uma menina que queria o homem. Eu falei, não vou fazer. Ela querendo o homem, mãe, eu quero, só quero fazer com você. Eu falei, preste atenção. Nós temos um negócio aqui nessa mesa. Esse homem vai voltar, ele vai ficar preso dentro de um padê, dentro da comida da minha pombogira, e esse homem não vai te deixar mais. Você vai ficar perturbada, você não vai querer mais ele, e você vai estar plasmada. Mãe, eu O quero. que é plasmada? Unida, Unida. tá? Então, é manifestada também, né? Então, presta atenção, você quer? Quero. Aí a pombogira veio e falou, agora eu vou fazer. Então ela trouxe o homem que não estava dando mais ideia para ela, e o homem ficou de uma tal maneira que ela não conseguia tomar banho porque ele ligava, onde você está? Não conseguia mais comer, não conseguia trabalhar porque ele ficou na energia dela. Até que um dia ela falou, mãe, agora desfaça. Eu falei, não desfaço. Você não queria? Eu te avisei. Agora eu não vou desfazer. E esse homem ela teve que se mudar de estado porque ele tentou até feminicismo com ela. Mas eu avisei. E a minha pombogira falou o que ia fazer. E eu fiz. Então, a magia, ela tem que ser muito bem administrada. Primeiro que você tem que ter uma estratégia. Você não pode fazer magia de qualquer jeito. A magia, ela tem que ser passada. E também não tem uma receita. Muitas das vezes eu estava fazendo a base de uma magia e veio os meus guardiões e falou, eu quero que você coloque isso, que você faça. Ah, mas eu não posso. Quem manda na minha comida sou eu. Eu costumo falar para os meus filhos quando eu ensino, né, quando eu estou ministrando, a água sanitária é um alvejante, né? Então ela vai trazer limpeza, clareza. Se você colocar água sanitária em um bicarbonato, vai ativar ainda, potencializar. Se você colocar um detergente, que é um desengordurante, vai potencializar mais ainda. Mas a base disso tudo é o alvejante. Então, o que você prepara de ritual é uma base. O que você vai colocar de elementos é muito da tua intimidade com o teu guardião e do que eles pedem. Então, já vi várias pessoas falando assim, olha, isso aqui que ela fez está errado. Por que está errado? Não está errado. Foi o guardião dela que mandou fazer desse jeito. Quando você fala se eu faço vingança, a espiritualidade é amoral. Eu não posso chegar e cometer nenhum tipo de assassinato. Eu não posso cometer uma violência de um marido, Ana Lu. Eu não posso incentivar isso. Mas se eu perceber no oráculo que aquele ato tem que ser cometido, não é comigo, é com que eu sigo. Então, as minhas entidades é que vão cometer isso. Não há uma separação da Ana Lu como pessoa, sim. Eu não vou cometer isso, porque eu sei que isso pode me penalizar, né? Mas você, por exemplo, não fazer um pacto, um ritual, não sei como que chama, um trabalho,
Nesse caso, um um trabalho. trabalho, automaticamente não estaria acontecendo. Então depende de você ali como canalizadora. Sim, eu como sacerdotisa. É. En- Eu como figura espiritual. Sim, mas depende de você. Se você não inicia um trabalho, ele não acontece. Então, por exemplo, se a pessoa pede um trabalho de vingança, Uhum. assim, para tirar a vida de uma pessoa. Eu sei que literalmente você não vai lá, né, ou vai mandar alguém e tal, mas pelo seu trabalho, supostamente, isso irá acontecer. Sim. Você como pessoa, eu sei que você falou que existe a moral, não existe o bem e o mal, mas você como pessoa, você não se pega assim, poxa, será que eu devo fazer isso? Não, Isso não passa na minha mão? não passa na minha Porque mão. se você não fizer, não Porque eu fui acontece. educada para que isso viesse a acontecer na minha escolha espiritual. Isso foi uma escolha minha. Mas você nunca tem conflito. Comigo, não. E nem Jamais. acontece a questão de se eu não fizer, outro vai fazer. Se caso bate no meu oráculo, não, A não tem Ana fala, problema. como Não você vou já fazer. Se disse. você quiser fazer com outro, tudo bem, eu não vou fazer. Então não tem isso. Então, mas se o seu oráculo fala assim, bora fazer, Eu faço. faz. Eu fui educada Nenhuma espiritualmente situação você para falou isso. assim, meu, você tá mandando, mas eu não vou fazer. Já teve situações de uma mulher que me ligou tarde da noite e ela descobriu que o esposo estava tendo um caso com uma filha e essa filha era adolescente. E quando eu bati o meu oráculo, esse oráculo falou que ia ser prejudicial para a vida dela, não para a vida dele, para a vida Entendi. dela. Eu expliquei para ela, vai ser prejudicial para a tua vida. Você vai ter muito mais perdas do que essa vingança. E a minha pombogira falou, não vou fazer. Não, mas e se ela mandasse você fazer? Ou se ela autorizasse? Eu Aí faria. ela faz. Em nenhum momento você tem um viés ali Não, eu não posso de receio, de pudor. desrespeitar ele. Não. Eu Ali não não é a tenho Ana, é a é a sacerdotisa. sacerdotisa. Eu por mim própria, eu não posso pegar uma pessoa e esfaquear uma pessoa. Eu, Ana Lu. Porque eu vou ter consequências. Agora, se uma pessoa vier para me atacar, eu vou ter a minha defesa, eu vou ter a minha reação. É a reação de todo ser humano. Ana Lu, vou continuar te provocando. Pode provocar. Ó, uma mulher ligou pra você, entrou em contato com você e falou assim, olha, fulana de tal tem uma família, tem um filho, e eu não consigo ter uma família, eu não consigo ter um filho, e eu tenho raiva, eu tenho inveja dela, eu queria que o filho daquela mulher morresse. Não. Vê pra mim se o meu oráculo aprova. Você nem joga oráculo. É jogar, Não. é assim que se Então, fala. aí você já tá usando a Ana Lu, não tá usando a sacerdotisa. Não, porque eu não posso. Tem algumas regras que eu não sou cachorrinha de entidade, existe um respeito. Eu nem falei se a entidade aprovou ou não. Sim, Você não chega a mas jogar, a você gente não chega tem a consultar. nós temos uma regra, então tem coisas que dentro do templo eu não aceito, que é pedofilia, eu não aceito aborto. Se uma pessoa fala assim, faz um trabalho Pra abortar alguém. para abortar, eu não Não pra faço. si, né? Mas pra alguém. Eu tive um caso de uma mulher que ela veio na minha mesa e o filho dela tem autismo. E jogando oráculo, eu falei assim: você quer que o teu. Porque ela começou a perguntar muito se estava próxima a partida do filho. Eu falei assim: você quer que o teu filho parta para você ter uma liberdade? E ela falou assim: eu quero. Eu falei: tudo bem. Só que essa condenação não está sobre mim, porque o teu jogo eu fecho agora e estou te devolvendo o teu dinheiro. Eu já devolvi muito dinheiro, tá? Mas você não acabou de falar agora há pouco que você jogaria e se o oráculo fizesse, você faria? Matar o próprio filho? Não, isso é uma regra que eu não admito. Ah, tá. Então tem algumas regras. Sim. Tá. Nós conversamos, nós Eu tô te temos uma provocando aliança. aqui, Não, você tudo sabe bem. disso, Nós né? temos uma aliança. E sabe o que eu falei para ela? Essa condenação está sobre a tua vida. Então você pede aos seus guardiões para executar esse processo. Eu não vou executar. Fechou? Fechou. Então tem algumas regras
dessa pactuação que tem isso, olha, pedofilia eu não aceito, aborto eu não aceito, né? Matar o próprio filho eu não aceito. Eu, Ana Lu. Ou E qualquer eles tipo, obedecem ou qualquer isso. tipo de de Assassinato. criança, Sim, também não. não, Envolveu criança, não, não. Não faz. de jeito nenhum. E se o Wagner, ó, o Wagner, de repente a mulher dele larga dele, e aí ele não E quer, ele não Wagner? aceita isso, e mesmo sofrendo muito, como ele anda relatando aqui pra mim, aqui que ele anda sofrendo, e aí ele te procura pra para trazer ela de volta. Você já faria logo ou você faria aquela Oráculo. terapia? Não, bateria o oráculo. Porque, de repente, foi uma demanda de uma mulher que está gostando dele, mandou uma energia, e essa energia veio para dentro da casa dele, começaram a Eu discutir. acho que ela já tá adivinhando, hein, cara? Porque foi não que tá gostando, né? Mas aconteceu, não gostou das fotos, não é? Não podia falar? Tá Tem que quietinho. pedir pro Matheus cortar depois? Não, Então, essa brincadeira. energia, ela vem, e aí o casal começa a brigar do nada. Sabe aquela coisa assim? Por que você não lava esse prato? Tá acontecendo isso. Louça eu não lavo. Eu cozinho. É isso aí. Aqui comigo é. O que que tá... Mas você não terminou de cozinhar do domingo que você me ligou, né? Tava bravo no meio da rua, né? Que nem cachorro sem dono, né? Então, quando eu vejo no meu oráculo é muito forte, ele fala assim: olha, vamos quebrar essa demanda. Teu casamento vai ser reestruturado. Aí a minha pombogira dá nome, dá lugar, dá placa de carro, Eita. endereço, né? Ela é braba. Ela É tira coisas dentro do perispírito pra é fora. quase Ela tirou um lagarto, quase um gente. GPS aí, É, né? é. Ô, Ana, a Elaine mandou mais uma pergunta aqui. Perguntando, ela quer saber se existe relação de perdas de filhos para que você enxergue o caminho espiritual. Não. Não, tá. Todo mundo tem o seu tempo aqui pra poder chegar, concluir a tua missão e partir. É. Ninguém tem o castigo do outro e, né, para poder você ter essa evolução ou para você enxergar. Nesse momento de dor, você vai procurar sempre um conforto. Talvez a dúvida dela seja essa, talvez, porque acontece muito, né? As pessoas perdem um ente querido, um filho e tal. Muitos migram para o espiritismo para tentar ver Sim. se consegue algum contato, né? Eu faço psicografia. É, Eu tenho essa linha branca aí também, tá? Eu tenho um legal. médico espiritual, eu faço psicografias desde 12 anos que eu faço psicografia. Então, eu também tenho essa parte. Ah, mas você tem tudo? Eu tenho tudo que me dão. Eu quero presente da espiritualidade. Estou aberta para isso. Eu tenho certeza que eu ainda vou adquirir muito mais coisas. Eu vou fazer 50 anos. E eu quero muito mais coisas. Eu quero conhecimento, eu quero força. Eu quero poder ter esse poder e passar esse poder para quem quer também ter e quem for merecedor a ter. Tá. Outra pergunta aqui que o Wagner me pediu pra eu falar pra você antes da gente Lá começar, né? vem. Ele tava com vergonha, né? Já sei que é mentira porque eu não pedi nada. Ele falou assim, ó, pergunta pra ela, pra mim, mas não fala que foi eu, que se eu quiser bens materiais, se eu quiser ficar rico, contratar você pra fazer um trabalho pra eu ficar rico, eu vou ter, e se o oráculo permitir, eu vou ter consequências, eu vou pagar, eu vou ter que dar uma moeda de troca, ele vai ter que dar a pureza dele para receber essa grana. Minha pureza Que não é vale mais- muito, hein? né? Você ainda é puro? Tem que ser bastante dinheiro. Olha, Como que funciona? O Wagner quer ficar rico, quer ficar rico, né? e quer Hoje em te dia a contratar. moda é pacto, né? Então, quando eu falei num Você faz podcast, pacto também? faço. Tá. Quando eu falei de pacto Aí, ó. em um outro Você que podcast, não acredita em nada, Não, manda eu tô bala. falando pra você, cara. quando eu falei no podcast, teve assim, vou falar que já chegou quase 1 milhão de pessoas, sem colocar assim, confete nisso não, muitas pessoas.
eu quero fazer pacto, eu quero fazer pacto. E pacto não é isso, né? Pacto é um contrato, é um casamento, onde você tem deveres, direitos, onde tem que ser muito bem alicerçado. Estou falando pactos eternos, tá? Quando a gente fala um pacto de energia, porque eu acho que é essa linha que a gente pode tratar aqui, quando a gente fala o pacto dessa energia, é esse sangue negro que sai, essa força dessa bruxa, dessa sacerdotisa, que vai estar intermediando na sua energia. Mas para que essa energia também flua, tem um contrato, onde tem várias cláusulas, vários termos, e que um deles que você tem que fazer é toda sexta-feira, não importa onde você estiver, você tem o teu conjuro, ou para um maioral, ou para um daimon, que você tem que fazer, acender essa vela, fazer esse conjuro e ter a sua ação. Porque sem ação, nada E o que acontece. seria a ação? O que o Wagner teria que fazer para estar pagando Primeiro, não esse... ficar em casa vendo Netflix esperando as oportunidades chegarem à tua porta. Isso não vai existir. Então, se você é um dentista, ir trabalhar, todos os dias pedir aquele daimon para que haja oportunidades e caminhos que venham integrando nessa matriz divina até você. E vem. Pessoas vão vir, pessoas vão ligar, pessoas vão se conectar nessa energia, porque é isso que existe um pacto, né? E durante esses 12 meses, onde esse pactuado é feito na minha energia, nas minhas oferendas, aonde eu dou dentro da casa do seu Lúcifer, para aquele daimon, para ele, ou para Beuzebu, enfim, para onde o oráculo apontar? negro me apontar, eu vou cuidar. E se você não fizer o teu conjuro, o teu prometido, e uma dessas cláusulas é para você não ir na igreja, você não pode ir em nenhum tipo de igreja, você não pode professar nada sobre a fé cristã. Aleluia, glória a Deus, amém, foi Deus que me deu. Não pode, então você está quebrando também aquele termo. Para você ter essa conscientização, não é como você colar uma figurinha num álbum. Você tem que saber muito bem o que você escolheu, porque é uma responsabilidade. Então, tem pessoas que eu quero me pactuar eternamente. Não é assim. Durante 12 meses eu vou te disciplinar, você vai estudar, você vai entender cada cláusula. E durante um período de 6 meses eu vou dar continuidade dessa pactuação e depois eu te libero na tua energia. Para você viver a tua vida e as consequências vão ser tuas se você não cumprir. Tá? Então é algo muito mais complexo. No caso de um trabalho, tem Exus que eu trabalho, tem rituais aí na pactuação, rituais com Paimon, rituais com Leviatã, com Asmodeus, e também com os nossos Exus da casa, né? Exu do ouro, Exu pedra negra, os Exus que o oráculo Exu do ouro é o que traria dinheiro, dinheiro. ouro, né? Não sei. Ô, Ana, seguindo essa linha, então, teve até um seguidor aqui que fez essa pergunta, se tem pastores que são pactuados. Eu acredito que quando ele disse pastores, líderes religiosos ali do evangelho e tal. Então, automaticamente não existe, porque você Existe. disse que não pode dizer amém, Mas antes Deus dele me entrar deu. antes de entrar no púlpito, ele faz um desconjuro ao cristianismo. Então tem líderes Tem. religiosos. Eu É tenho. igual no direito, sempre tem uma brechinha para Sim, tem uma você. vírgula, né? Tem uma vírgula É. ali, ó. De Então, grandes que tem pacto. cantora evangélica. E a pessoa. E nos pactos, assim. Enquanto você tá falando que tem aquele momento ali, acender uma vela, coisa e tal, a gente fala, pô, tá aí tá mole, né? Sexta-feira vai ali, Tá fácil. tá fácil, mas não cobra algo. Mas você tem que trabalhar também, como ela disse. Não adianta você ficar só assistindo Netflix. Exatamente. não Só acender. existe. Porque do jeito que você é Não preguiçoso, vai- você vai ficar acendendo a vela esperando o dinheiro cair na conta. Pô, eu queria um pacto Presta mais. atenção. Não tem leve, não tem leve. velho. Não, Mas assim, não não é vai- leve. Eu queria um pacto. Fala assim. Não, o Wagner falou pra mim que ele queria um pacto. Que ele fala assim: não, tá, fez os negocinhos lá e na conta caiu lá. Se Fácil tiver assim. que trabalhar, ele já trabalha pra caramba já, meu. Mas se você Vou continuar ganha. trabalhando Se ainda. você ganha hoje uns 120 mil, você vai para uns 400 mil por mês, tá bom, né? Já melhora. Não dá melhora? uma 4 vezes mais, né? Não é? Sim. Dá uma melhorada, né?
Dá uma É. melhoradinha E, nas e, finanças, né? e aí, voltando, não tem umas cobranças mais. Não, o seu filho não vai ser O filho, morto. os anos, Depois vai de consumir. um ano você não A mãe vai morre. morrer. Não, nada disso. Daqui a um ano, cessou, né? Aquele banco, aquela força energética que transcorria e que te trazia fora do teu natural, porque a gente está falando de sobrenatural, ela cessa. Mãe, eu quero renovar. Eu posso renovar até 7 anos. Depois de 7 anos, você vai ter que tomar a decisão, né, cabra? Para você ter vergonha de se pactuar, porque eu não vou dar o meu sangue, que é precioso, tanto tempo por ti. Ah, tá. Então, ele vai fazendo de ano em ano. Vai investindo, É né? tipo. Fazendo os investimentos para poder Aí, então, ter a sua cada independência 7 financeira. anos você renova. A cada um ano você renova até chegar a Se 7. bater novamente, se for com aquele daimon, porque pode também mudar a energia para um outro Tá. daimon, né? De repente você está numa construção civil, já está comprando casas, construindo, a gente vai para um Leviatã, que tem essa força, né? E aí depois você falou que você faz isso até o 7º ano. E aí depois, se ele quiser ainda continuar, porque aí você chegou no 7º ano e não renovar, e aí ele para de ganhar dinheiro. Da forma sobrenatural, sim. Tá. E perde também o que ele Não. conseguiu? Não. Só se ele se ele for. fizer burro, né? É. A gente vai dando uma administração financeira Tá, também, ainda né? tem outros lados aí. É. E aí depois desse 7º ano, aí você falou que ele tem que dar o sangue dele. Sim, aí a Aí o pactuação é bicho um pega, hein? ritual. Aí é um ritual dentro do templo, onde ele passa 3 dias por etapas nesse templo, mas ninguém lá bate, nada disso. Nós temos rituais, porque tem aí templos Tá que preocupado. surram, né, as pessoas. Lá não. Lá nós temos a, a clareza do que é ser um pactuado, depois desses 12 meses de estudo, aonde você tem que fazer cortes, né, de animal, onde você é vertidos desse sangue, desse bode, Eu pensei que era o corte dele mesmo, o sangue dele. também, Tem que é tirado uma oferecer. ampola, assim, é feito um altar para seu Lúcifer daquele pactuado, onde eu vou cuidar durante 6 meses, depois recolhe o que é teu e tá aqui. E aqui um seguidor aqui que chama Wagner também perguntou quanto que custa isso mais ou menos? Um pacto comigo, É. eterno, com o seu Anual, Lúcifer, primeiro ano aí pra... primeiro ano, varia em torno de 15 a 20 mil, por aí. Aí, Wagner. Se você fizer e der certo, aí eu faço depois. Então, Lógico que dá certo. Você tem alguma dúvida? Com o seu Não. Lúcifer. É. não, você Porque tem aí que os fazer daimons, primeiro. eles trabalham de uma outra maneira. E tem uma coisa, eu falo assim para quem faz consulta de pacto, eu falo assim, quanto que você quer ganhar? Eu quero ganhar 5 milhões. Eu bato lá no meu oráculo negro, esquece, você não vai ganhar isso. Não vai. E aí eles vão me dando os valores. Ó, você vai ganhar em um ano 600 mil ou 1 milhão. E eu posso falar por mim mesma, né? Eu sou pactuada e até já tive momentos difíceis. Quando eu burlei esse contrato, quando eu não quis ser a noiva, né, de Satã. Passei por momentos difíceis. Mas depois, quando eu recuei dessa rebeldia, ele me deu tudo, 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 tudo que eu tenho hoje. Não é porque eu tiro dinheiro de pessoas. Claro, eu tenho o meu trabalho, como cada um tem o seu, mas do que cobram aí, minha mão ainda é muito pequena, pelo que eu trago de retorno. E hoje esse tipo de pacto é o que mais as pessoas te procuram? Hoje, ou depois que as ainda, pessoas ou ainda de têm esse romântico? em todas as áreas, mas o pacto, depois que isso caiu na mídia, né, de uma forma que todo mundo fala e todo mundo quer se pactuar, todo mundo quer fazer esse pacto, mas existem outros trabalhos maravilhosos, como rituais das pombogiras para amor, rituais do Exu do Ouro. Eu fiz agora um ritual com a Dona Sete Facadas cruzada com Belzebu, aonde os filhos do templo, né, estavam dentro desse local onde foi feito esse ritual, e você sai no vídeo a voz
do auxiliar de Beelzebub vindo recolher as oferendas. Então, eu falo assim, tudo que eu estou falando aqui não é uma utopia, né? Não é um... Não, eu tenho provas. Provas em vídeo, pessoas que convivem comigo. O Gabriel chegou a ver alguma coisa? O que, Gabriel? Dona Sete Facadas, né? Então tem muita coisa. Ela, exemplo. Eu quero ver o sangue preto aí. Eu vou te hein? mostrar. Traz meu telefone aqui, Gabriel, por favor. Pode colocar no vídeo depois? Não. Não? Só pra gente aqui. Só pra você. Ô, Ana, e assim, sempre ficou no imaginário, assim, que as pessoas ricas, né, são pessoas que geralmente a gente escuta, né, deve ter feito alguma coisa tal. Você acha que a maioria das pessoas que são, assim, bem abastadas, Dá pra ver não, né? Não. se você trouxer pra cá, são bem abastadas financeiramente, você acha que a maioria... Você acha que a maioria... O que vocês acharam? Tá bem escuro. Não. Sim, aí tá negro, né? Tá negro. Tá que cor? Negro, né? negro. Você acha que a maioria das pessoas que tem muita grana hoje em dia, a maioria fez algum tipo de pacto? Os grandes líderes, sim. Agora, tem pessoas que vêm dessa descendência desses grandes... As grandes famílias de renome no mundo, né? Sim. Elas são pactuadas e são dentro de um clero. Illuminates, satanistas, luciferianas, fazem parte, muita gente da Pensilvânia. Então, fazem parte, a gente está falando numa visão geral, né? Sim, sim. E essas camadas que vêm abaixo são herdeiros, que não continuaram da mesma forma dessa parte dos matriarcas. Agora, tem políticos que são pactuados, tem políticos que não são pactuados, mas fazem mais do que pactuados, fazem trabalho semanalmente para segurar essa força e essa estrutura. Existem cantores, né? Que eu tenho cantores que são pactuados, mas eu tenho um contrato de confiabilidade e confidencialidade, que eu não revelo o nome, mas eu também cuido dessa parte Sucesso. de sucesso das pessoas. Tem pessoas que chegam para mim e não cantam nada, eu falo, pelo menos tem que aprender a cantar, né? Para poder segurar aí. Pra eu te ajudar. É para eu te ajudar. E aí começam a fazer e a gente traz essa oportunidade que vem do nada. Não sei se precisa não, hein? Tem um monte de cantor brasileiro que Eu não canta concordo porra com nenhuma. Se for funk Canta dá pra... porra nenhuma Eu e tá ganhando concordo com dinheiro pra você. caralho. Se for funk, principalmente, né, a maioria não canta nada, né? Ô, Ana, O autotune que dá uma A disfarçada ali. Vânia Azeredo, eu não sei se deu a entender que talvez ela tenha feito algum trabalho, tipo, alguma consulta com você. Ela te chamou de mãe e ela disse que já deu entrada no administrativo da Marinha e será deferido. Laruaê Pombogira. Então posso falar. A Vânia, ela fez um pacto com o Paimon. Tem pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. E essa causa aí... Você tá sabendo agora? Ficou sabendo agora? Agora... Tem muita gente falando bem aqui de você, viu? Falar dos cantores de funk, gente, eu amo funk, tá? Por favor. Senão fica todo mundo dando Mas eles hater cantam aí. mal pra caramba, meu, pelo amor de Deus. Mas meu. acho que é a estrutura, né? Esse ritmo e tal. Você sabia que o funk, o original do funk... A batida é meio que sexual, né? Africana, né? É africana, é bantu? Agora eu não tô... Vê se aí é bantu. Se é uma batida bantu. Eu já vi Ele falar nisso vem daí com da essa África, lá as força. mulheres meio que entram em transe. Tanto que lá no nosso templo, quando começa a ter o toque, né? Para as pombogeiras virem, as pombogeiras vêm que vem. Vem daquele jeito. Vem com força. Tem mais alguma aí, Wagner? Enquanto isso, deixa eu ver se eu tenho Pessoal algum... do TikTok tá entrando? Tiago, manda a pergunta aí. Quero mandar um beijo para vocês. Perguntando se você vai tirar cartas. Eu não trouxe oráculo hoje.
Na Quando próxima você, eu a tiro. Nancy, mãe, quando você vem para São Paulo, vou dar um spoiler, que ela tá em São Ela Paulo, tá tá? em Nosso São estúdio Paulo é na aqui, Vila ó. Olímpia, É, eu tô em São estamos por Paulo. aqui. Mas em novembro eu vou estar aqui numa grande gira, tá? Só para 130 pessoas. Então, quem quiser, tem que deixar o nome. Inclusive, já deixamos aqui já um convite para ela fazer um podcast, gravar aqui na nossa produtora e talvez tenha um É, projeto bacana aí, hein? Vamos que ver, vamos legal. ver. Convite super importante. Então, Ana, cheguei a perguntar pra você o que mais as pessoas te procuram, né? Vingança, pra essa questão de trabalho, né? Vingança, amor, grana, sucesso, o que tem um nicho maior aí? Amor O em amor primeiro o lugar, amor ainda é maior, né? financeiro em segundo lugar, terceiro, vingança, Vingança. né? O amor eu percebo que é devido a essa carência emocional a qual nós estamos tendo nos últimos tempos, né? E por mais que você viva um relacionamento tóxico, você não consegue perceber esse amor próprio, né? Então, como eu falei aqui, se tiver o caminho, se tiver a oportunidade, se não vai te prejudicar, aí eu vou trabalhar com toda a minha força para que venha se concretizar. No caso do amor aí, quem busca mais, mulher ou homem? Igual. É igual? E eu jurava que era mais a Não. mulher, hein? Eu também. Tá vendo? É Bantu, né? Isso O aí. Tiago está com urgência, que ele, todos os dias ela está no templo, eu posso ir lá essa semana, preciso com urgência. É, Só semana que vem, né? é só na semana que vem que eu vou estar lá. Fazer contato lá pelo Instagram, tem um Sim. contato? Tá. Posso dar o telefone? Agora, Claro. telefone, O telefone Instagram. é 021 99086 7337. Vou repetir: 021 99086 7337. O Instagram, sacerdotisa.manhanalu. O TikTok também, sacerdotisa.manhanalu. Sessões, segunda, quarta e sexta, às 20 horas. Tem um povo meu aí do TikTok com vocês. Tem, tá cheio aqui. Tem. Então, não, por exemplo, que nem o muitas Thiago que tá desesperado pra te ver lá, não precisa ser só lá, né? Você pode atender ele Eu atendo online, né? online aí, né? E tem uma agenda a ser cumprida. Eu sei que a agenda está bem cheia. Eu acho que minha agenda está até novembro, já abastecida. Mas a gente sempre arruma um jeitinho, né? Domingo agora, dia 28, a gente tem uma gira aberta de Exu e Pombogira. Tiago, vai lá conhecer a Dona Sete Facadas, os Exus da casa e as Pombogiras. Vai ser um prazer. Por que 7 facadas? Ela morreu com Ela 7 morreu. Quer facadas? escutar a história dela? Agora. Ai, é tão linda. Sou Eita. apaixonada por Como ela. que é linda? A mulher morreu com 7 facadas. É linda Ela a é história. perfeita. A história dela é bonita até as 7 facadas. Né? Então tá certo. É. Na primeira já Na ficou feio, na realidade- primeira facada, cara. Na realidade, a história da Dona Sete Facadas passa em 1869. O nome dela era Elisa, uma jovem extremamente linda, né? Cabelos negros, olhos verdes. Aqui no Brasil? Não, na Inglaterra. Na Inglaterra. Então, de uma família empoderada, ela casa também com um homem de família nobre, né, daquela época. E esse homem possui essa mulher chamada Elisa apenas uma vez na sua lua de mel, na noite de núpcias. E ela, naquela noite, ela engravida. Depois disso, claro que naquele tempo não tinha essa convivência, né, que nós temos hoje de conhecer, noivar e casar, era tudo muito arranjado. E esse marido dela tinha vício de cabaré, de mulheres de cabaré e jogos. Então, todas as noites, ele passava em cabaré. E a filha de Elisa, que se chamava N, e o meu nome é Ana Lu. Pode ser uma coincidência? Eu acredito nessa história de coincidência, mas é só uma comparação. Essa menina começa a crescer e aos 3 anos ela fica muito doente. E nenhum médico da época conseguia curar a filha de Elisa. Então ela procura uma bruxa daquela época para poder trazer a cura para aquela jovem. E essa bruxa tinha um ritual lá de já ter incorporações de alguns Exus, né, dessas pombogiras dentro desse local. Então Elisa ali, ela faz um pacto,
Ela deita, 3 homens possuem ela sexualmente e ela sai de lá como uma pombogira. E ela volta para casa e quando ela volta, aquela criança que não andava já estava brincando, né? Houve realmente uma pactuação e a cura da tua filha. Naquela mesma noite, ela pega algumas roupas, transforma na noite seguinte e vai para aquele cabaré com um lenço se prostituir. E quando ela chega naquele cabaré, o marido dela, a qual era viciado, né, naquelas mulheres, olha aquela mulher lindíssima, não sabe quem é, porque elas têm um véu no rosto, e quer possuir Elisa. E ela, Tinha em em casa e foi lá nenhuma, pagar, né? em nenhuma noite, Onde ele sai se mais deitou caro? com ela. Nenhuma noite. E aquele homem ficou louco. Eu quero essa mulher, eu quero essa mulher. E uma noite, quando ela está saindo do cabaré, em uma encruzilhada, ele apunhala ela primeiro no coração e depois 7 vezes no teu corpo. E ele não sabia que era ela. Não sabia. E quando ele tira o véu, ele descobre que é ela. E infarta. Foram 8 Que facadas, história então. feia do 7 facadas. caramba, 7 Ana. vezes. Que Você história... disse onde uma que- no Uma no coração, coração e 6 no corpo. 6 no corpo. E naquele Que momento, história feia do estava caramba. tendo um Ana. ritual. Onde que essa história é Ai, bonita? linda. Naquele ritual ali, uma menina de 16 anos estava passando por aquele ritual e o espírito dela sai e nem teve o tempo de regeneração. Ela já sai e já faz a incorporação. E ela diz: chorei, chorei, matei quem eu amava e chorei. Eu sou Dona Sete Facadas, pombogira coroada, que reina nas encruzes e nas calungas. Hoje eu sou pombogira. Só que ela é esquecida, né? Porque todo mundo hoje só recebe mulambo, com todo respeito e agô. Mulambo, Padilha, Rosa Caveira. Dona Sete Facadas, quando ela veio perdida. Ela é uma pombogira muito antiga, muito velha e com uma força muito grande de corte. Ela é muito justa, então ela traz esse corte de injustiça, ela traz esse corte se chegar uma pessoa com uma influência de magia para ela e está fazendo malefícios para aquela vida, ela corta e traz aquele feitiço na mão dela, tira da minha boca, assim, já saiu cada coisa da minha boca. Quer dizer, você tem que ver, né, para poder crer. Então ela tem essa força. Dona Sete Facadas veio quando eu tinha 25 anos, numa noite, ela falou: "Ei, menina, eu sou tua pombogira. Eu vim aqui para te dar uma nova estrada. Você quer essa estrada?" Eu falei: "Quero." Aceitei meio assim. E depois, um dia eu bebi e ela veio em mim, falou da vida de todo mundo e deu um recado: "Fala para essa safada que eu sou a filha dela e ela vai ter que me levar." E a partir daquele dia eu levo Dona Sete Facadas realmente como a minha mãe. Ela é a dona do meu chão. Então, quando eu levanto, eu consagro a minha vida a ela. Se eu tomo uma decisão, eu peço primeiro orientação a ela e ela é agarrada comigo. Isso que eu estou falando aqui é porque ela está permitindo eu falar, seu Lúcifer também, mas seu Lúcifer ele vem numa ordem mais superior. Ela é minha amiga, ela está comigo aqui. Com seu Lúcifer eu tenho todo um ritual para poder chegar até ele. Ela não, ela veio como a minha guardiã. Quando você falou mulambo, o que seria o mulambo? É uma pombogira chamada Maria Mulambo. Ah, E tá. aí ela vem numa falange de mulambo da Calunga, que é o Campo Santo Cemitério, uma mulambo de encruzilhada, uma mulambo de estrada, uma mulambo das almas. Então a falange dela, mas a mulambo também é uma pombogira, né? A matriz Maria Mulambo. E cada uma tem a sua história. O Tato, inclusive, toda quarta-feira e sexta-feira ele dá aula sobre essas pombogiras, ele conta a história dessas pombogiras que vem reinando aí e ajudando tanto mulheres e quanto homens, de uma forma de vingança e também de estrada, de caminho, de força, de ajuda, mas elas também são vingativas. Existe pomba gira e pombo gira também? Não, é uma forma literal É de só falar. quando. Ah, tá. Porque eu vi que em alguns momentos você uma- falou pombo gira. Porque a minha eu falo de pombogira. Entendi.
E incorpora tanto em homens quanto em mulheres. Tanto em homem quanto A em pomba mulheres. gira é Porque eu já ouvi falar que em homens só se fosse gay, não tem nada a ver. Não, eu pensei que era só em mulher só. não. Tem homens que não são gays e têm a incorporação e ele não precisa se colocar todas aquelas roupas, unha, batom. Ele vai colocar apenas né? Um pano de costa e ele pode ter aquele trejeito, mas ele é um hétero. É a manipulação da matéria dele que está sendo feita. E ele é um hétero. Isso já aconteceu várias vezes, né? Então, você não precisa ser um homossexual para poder ter uma pombogira. A pombogira, ela escolhe a matéria, não o que você nasceu, né, para Entendi. ser. Esclarecedor, né? Bastante Tem- dúvidas. É algo que eu já tinha ouvido algumas pessoas dizer e tá vendo? Como é bom o conhecimento. Aqui tem. Pessoal, ó, do TikTok, quem quiser mandar perguntas, manda aqui, porque a maioria estão te elogiando aqui, né? Muito obrigado pelo carinho de Fiz todos uma vocês. consulta, Fabrício Xavier, fiz uma consulta com a mãe, ela deu nomes de tudo, fiquei em choque, aguardando meus resultados. É, Conta os bem nomes aí pra gente assim. aí, pessoal. Com o Tiago, com o nome e a data de nascimento, ela consegue dar algum recado pela intuição? Consigo. Vai, faz a do Wagner aí. Consigo. Consegue fazer da gente? Consigo. Em relação aqui, assim, que você Deixa eu ver. falaria, né? Você tinha uma ligação muito forte com teu avô paterno? Zero. Nada. Nada. Ele está desencarnado. Sim. Ele morreu, tinha meses. Acho que minha mãe levou ele pra me ver, eu pra ver ele, tipo, uma vez só. Engraçado que é uma figura ainda muito forte na sua energia. É como se algo deveria ser vivido. Qual era o nome dele? Carmelo. Carmelo. Você acredita em sonhos reveladores? Não. Mas você sonha? Às vezes. Você sonhou ou sonha com alguma pessoa que já passou pela tua vida? De que forma tenha passado, assim? Momentos. Tinha. Ah, acho que sim, né? Acho que todo mundo já Você está sonhou. disposto a abrir esse vórtex para que o seu avô venha falar com você? Você não vai reconhecer ele de uma forma. Isso eu tô falando aqui porque eu tô vendo, Sim, tá? sim. Tá. Você não vai reconhecer ele de uma forma como um avô. Eu nunca ouvi a voz dele, né? Porque ele faleceu, tinha Exatamente. meses, né? Exatamente. Mas de uma forma muito amiga. Precisa se alinhar energeticamente a algo, uma dor interna que precisa ser curada. E ele vem curar essa dor. É um segredo muito oculto que você guarda. Ó, os caras já estão dando risada ali. Eu não tenho segredo oculto. Nenhum? Não. Acho que assim, todo mundo deve ter algum Você. segredinho, assim, né? Alguma Mas coisa, você né? está disposto a abrir? Claro, claro. Então, tudo Assume. bem. Então ele vai fazer uma visita em você nesse mês de outubro. Depois você me conta? Claro. Eu vou deixar meu telefone, eu quero que você me conte. Conto positivo ou negativamente. Se caso Tudo bem. eu não É sinta porque isso, eu te isso falo também. tudo bem, porque Se sim, tem que ser concluído algo entre o teu avô que desencarnou e você. E será em sonho? Em Em sonho. sonho. boa. É porque se aparecer para ele, ele não vai acreditar. Em sonho você vai acreditar, e por isso que eu estou te avisando. Tá. E agora é do Wagner. Tem alguma coisa? Wagner, deixa eu ver se vem.
Na sua família tem pessoas que morreram de câncer? Tem. Próximas? Sim. Eu vejo aí eu falando de você, tá? Tá. Eu vejo para você tomar, eu vejo uma energia muito acumulada no teu fígado. Então, é bom que você dê uma olhada nesse fígado teu. Não sei se você faz exames regularmente, mas eu sinto uma energia muito acumulada aqui. E precisa descarregar. Pode ser por uma alimentação também, um pouco mais carregada, mas não sei se você acredita, tá? Tem uma pedra que é a obsidiana negra. Ela não precisa ser espelhada. Se você acreditar, pega essa obsidiana e coloca em cima do teu fígado com um esparadrapo. Faz esse tratamento pelo menos uns 15 dias. Faça um exame antes e depois, que depois você me conta. Tá. Eu acabei de fazer os exames, não peguei resultado ainda. Ano passado eu fiz e eu tenho gordura no fígado. E aí eu fiz umas dietas aí e agora vamos ver o resultado que vai sair. Tá pra sair o resultado Claro aí. talvez essa semana. Precisa só mais um pouco de cuidado, Uhum. tá? Mas é algo que não tô falando que seja um câncer, Sim. mas isso pode se tornar se isso agravar, tá bom? Tá. Gordura no fígado pode resultar em câncer no fígado, sim. Sim. Isso eu já tô falando. Como doutor, né? Isso. Muito bem. Boa. Legal. Acho que já as outras vezes que aconteceu algo semelhante, batia mais com você do que comigo, né? Não tô dizendo que não Não, venha sim. bater, né? Mas Com outros convidados, né? com outros- acho que o foi. Wagner é um canal mais aberto aí. Mas você também é. Ah, Tem algo lá dentro, e foi na sua infância, que mudou, que virou uma chave. Mas isso pode fazer por regressão, né? Que a gente faz uma regressão, vai até aquele ponto lá e desfaz ele. Então é uma forma de proteção também. De repente você quer se proteger para não sofrer. Desacreditar não é uma proteção, mas algumas barreiras que você coloca, ela pode ser uma forma protetiva de não sofrer. E tem que saber o que foi essa perda. Se foi a perda de um ente, se foi a perda ou se foi demasiadamente uma segurança de alguém ou uma insegurança. Isso pode ser desbloqueado. boa. Você pode fazer o do Thiago, que é o que tinha. Ele passou aqui, foi Nossa. o primeiro que mandou. O que- Chegaram 1 milhão aqui. Agora que a Ele gente mandou o falou, nome completo e a data de nascimento. todo mundo mandando aqui, ó. Posso. Pode? Tá. Uhum. Thiago com TH, Miloski Gomes, data de nascimento 13/10/1998. Eu vejo. Dona Sete Facadas me mostra o Tiago. Assim, na sua última oportunidade, tá? Esse desespero de me ver é porque ele tá tentando tirar a tua própria existência. E eu já falo para você não fazer isso porque será um caminho sem volta. Vai ser muito pior do que agora. A tua situação financeira desastrosa. Um caminho onde você teve muitas e muitas perdas, pessoas te apunhalaram, te trouxeram desgaste, principalmente emocional, e você hoje não consegue acreditar. Primeiro, você não consegue nem acreditar em você mesmo, que você pode alcançar algum lugar. A espiritualidade, ela vem hoje retirando de você, Tiago,
primeiro, o suicídio, depois uma angústia de... Esse rapaz não tem nem dinheiro. Ilaroaê Pombogira. Esse rapaz está sem dinheiro. Vou te falar que eu vejo uma nota de R$20 com ele. E pode confirmar. Thiago, confirma aí pra gente, comenta aí, Como que tá a sua situação financeira no momento? bater nas informações. Vamos ver se ele responde aqui. Vou esperar o Thiago comentar aí. Tá certo. Ela é fodástica. Laroaê Pombogira, salve tua força. Quer fazer mais alguma ou... Tem Ou isso alguma Aparecida aí? Aparecida. Pague não, procurei você aqui. Estou mais... Aparecida. Eu vou dar o recado se ela estiver aí. Aparecida, Dona Sete Facadas manda dizer para você que haverá assinatura desse documento, pode ser alguma coisa relacionada a uma aposentadoria, alguma coisa que você precise financeiramente, tá? Ela vai liberar isso, mas só lá pro meio de outubro, para você não entrar em desgaste. Legal. Tem mais alguma aí? O comentário do Thiago não apareceu aqui pra mim ainda. Pra mim apareceu. Apareceu? Mas acho que já deve ter subido. Ele foi até que eu falei que lá... Quantas pessoas tem na live? 44 agora, mas passaram bastante, viu? Bastante pessoas, né? Oi? Você quer? Vem cá, filho. Vem cá. Pode. Pode. Vem aqui. Não, vem cá. Não tem medo não, Vem cara. Não precisa aparecer, não. Ele é o sósia júnior do Mano Brown, ó. Fica meio que ajoelhado Você assim tem pra ficar na um- mesma altura dela. É sério, só pra câmera pegar ali. Não, ajoelha mesmo assim. Você tem um Isso. sonho, né? Um sonho que você tá galgando aí e tá trazendo possibilidades para uma fama. Certo? Você canta? Compõe? Já fiz letra antigamente. Eu não faço mais não, formei odontologia. Começa a escrever novamente, Beleza. tá? Você ainda tá no teu caminho a música, rapaz. Sei não, canto mal. Não, eu escrevia bem, mas a minha voz é ruim. Você quer ser um grande doutor? Também? Acho que sim, doutor. Não vejo você como um grande doutor agora, Certo. mas vejo você com muito dinheiro. Cola nele. Vejo você com grandes possibilidades, mas o que fala muito aqui, Dona Sete Facadas, é através de música. É isso que ela fala. Não é porque você tem o bigode fininho, não é porque você tem o brinquinho, não é isso não. Certo. É porque é um dom que você tem. E não deixa que ninguém venha afundar esse dom seu. Se você não quiser praticar, dê para outras pessoas. Mas virá oportunidade na tua mão, tá? Certo. E muito aqué, muito dinheiro. Você é do negócio e vai vir na tua mão. Eu abençoo a tua mão agora. Fora do ar. Aí, tá vendo? Suando, o bichinho tá suando. Claro. Valeu, obrigado. Isso aí. Legal. O nosso... Nossa, olha, tem um monte de gente aqui pedindo pra fazer, mas, gente, Pessoal, desculpa entra- agora aí. entra- Ela faz online. Entra no telefone que ela passou. porque senão- Passa novamente o telefone Não, aí. pô. A sessão lá é lota. O telefone é 021 99086 7337. Fala outra vez. 021
990867337. Você vai falar com a Bá. Posso mandar um beijo para meus filhos espirituais. Eu quero todo mandar um mundo beijo aí. para todos os meus amores, dos meus filhos. Quero mandar um beijo para as meninas que tomam conta lá do templo, né? Que é a Bá, a Totó. E todos vocês fazem parte dessa estrada. Sem vocês, não tem caminhada. Quem quiser se iniciar, vai ter que fazer oráculo, vai ter que fazer consulta, vai ter que visitar o templo, entrar dentro dos preceitos, que eu vou receber você como filho com todo amor. Boa. Acho que Bacana. Pessoal, não vamos esquecer aí de entrar lá no canal, curtir, se inscrever no canal, dar essa força aí pra gente, para que a gente continue trazendo convidados assim interessantes. E também entrem lá nos comentários, dê opiniões, indiquem convidados, quem vocês acham interessante também. A gente pode estudar e trazer pessoas aqui de qualquer tipo de religião. Enfim, nosso podcast é aberto a tudo para sempre ouvir e convidados inteligentes que vocês veem só agregam e desvendam mitos, inclusive sobre as religiões. Isso é muito importante. redes sociais novamente para essa câmera central Essa aqui, aqui? Ana. Bom, meu Instagram é sacerdotisa.mãeanalu. O meu TikTok, sacerdotisa.mãeanalu. E Templo da Dona Sete Facadas, que fica ali na rua Simval Sampaio, número 23, Jacarepaguá. YouTube tem canal? Eu faço também um podcast chamado Pod 7 Axé, só que eu tô sem tempo de gravar, você acredita? Sem acredito. tempo de gravar. Acreditamos. Mas se vocês quiserem conhecer, já tem algumas entrevistas. É Pod 7, número 7, numeral, Axé. Vai ser um prazer ter a sua inscrição lá. Muito obrigado. Pessoal, mais uma vez a gente agradece por quem ficou até agora aqui, até o final do programa assistindo. O pessoal no TikTok aqui, tem uma galerinha aqui que acompanha, pelo jeito é fanzaço da Ana. E a gente se vê na próxima. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigada, tchau, tchau.